Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 26 até o 31. Evangelho de João, 14, a partir do 26. Eu leio aqui, irmãos, na versão Nova Almeida atualizada, tá? A NAA. Diz assim o texto: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te louvamos novamente, porque o Senhor é bom, porque o seu amor, a sua misericórdia duram para sempre, Pai. Nós estamos aqui neste instante diante da sua palavra e queremos pedir, Pai, ao Senhor, neste momento, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor coloque em nós, Pai, exatamente aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pensamos. Nós não viemos aqui, Pai, para ouvir de coisas que nos agrade, que encha o nosso ego. Nós viemos aqui para sermos cheios do Teu Espírito e da Tua Palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é inegável que nós vivemos constantemente, principalmente nos nossos dias de hoje, diante de tantas dificuldades, diante de tantas circunstâncias contrárias nas nossas vidas, que nós vivemos uma vida constante de busca pela paz. Constantemente nós nos encontramos com pessoas no dia a dia, na fila do banco, na fila da lotérica, e com 5 minutos de conversa nós já conseguimos perceber que falta paz para essas pessoas. Com certeza você já deve ter pensado em alguém, talvez essa semana mesmo você cruzou com alguém, talvez lá no teu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você conheça essa pessoa. Talvez essa pessoa seja você. Nós vivemos buscando por paz. E a falta dessa paz, ela pode revelar, de fato, o que o homem é em si mesmo. Essa falta, ela pode revelar pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas amedrontadas, sem confiança, sem esperança, sem prazer na vida, sem prazer de viver. Pessoas que murmuram demais, reclamam demais de tudo e de todos à sua volta, né? No entanto, irmãos, a nossa ideia aqui hoje não é de, como eu disse, talvez você tenha pensado em alguém já enquanto eu falava, mas a nossa ideia aqui hoje não é de pensar em acumular armas para desarmar essas pessoas, né, quando elas surgirem no nosso caminho com essa postura, né? O que nós vamos fazer hoje aqui é fazer com que nós aprendamos algo que não nos torne essas pessoas, que nós sejamos pessoas diferentes. É por isso que eu quero te convidar nessa noite a pensar um pouco comigo sobre o tema Vivendo a Verdadeira Paz. O trecho aqui do Evangelho de João que nós acabamos de ler, ele faz parte de um contexto em que Jesus ele estava prestes a ser preso, condenado, torturado ali, né? E morto, certo? Então ele fala aos seus discípulos ali sobre o fato de que em breve ele já não estaria mais ali entre eles. Em breve ele já não participaria mais ali daquela reunião ali física juntamente com eles. No capítulo 13, no versículo 33, ele diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Diante dessa fala de Jesus aqui, Pedro, ele questiona Jesus, né, sobre que lugar que seria esse
né, que o Senhor vai, que nós não podemos ir, que nós não podemos chegar. Filipe também, né, um tanto quanto amedrontado diante dessa possibilidade de não ver mais o mestre, não ter mais o mestre ao seu lado, ele pede para que Jesus pelo menos mostre o Pai, então, né, talvez como uma forma de confirmar tudo aquilo que Jesus estava ensinando durante todo aquele tempo de caminhada com eles. Pedro e Filipe, irmãos, são talvez retrato de nós diante do nosso Salvador, dizendo que ia embora. Né, se coloque no lugar deles. Ali ao lado de Jesus, Jesus falando, o lugar que eu vou vocês não podem ir. Talvez um sentimento de desespero, de abandono, de incerteza, e agora o que vai ser de nós, o que nós vamos fazer quando ele não estiver mais aqui? Mas o que Jesus está fazendo aqui diante desses questionamentos que eles tinham, e diante do medo também que eles estavam sentindo, porque Jesus sabia disso, né, era justamente acalmá-los, pelo simples fato de que ele não os deixaria desamparados. Ele ia, mas eles não ficariam sós, de forma alguma. Nós não ficamos sós diante da ida física de Jesus, da volta de Jesus aos céus. Haveria de chegar um consolo para eles, para as almas cansadas e sobrecarregadas. O Espírito Santo de Deus seria enviado e derramado sobre eles. E aí ele vai começar a dizer então no verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Veja, irmãos, quando Jesus fala que o Espírito Santo viria, né, e faria algo, ele quer dizer que o Espírito Santo é aquele que aplica em nossos corações tudo aquilo que nós já ouvimos nas Escrituras. Então perceba que o papel do Espírito Santo, descrito aqui pelo próprio Jesus, não é o de nos mostrar algo novo, não é de descobrir algo, não é de mostrar algo mais sobrenatural, mais poderoso, nada disso. O que Jesus diz que é o papel do Espírito Santo, aqui um dos papéis dele, é de nos ensinar, correto? Mas nos fazendo lembrar das coisas que já foram ditas por Deus nas Escrituras. É o que o texto nos diz. É óbvio, irmãos, que o Espírito Santo, ele tem poder para agir. Ele tem poder para curar, para libertar, para transformar vidas. Nós não podemos limitar a ação de Deus. Mas naquilo que diz respeito à Bíblia, à palavra, não tem mais nada para ser feito, já está escrito. E é disso que nós precisamos, e o trabalho do Espírito Santo é justamente nos lembrar de tudo que está escrito aqui, ok? Outra característica do Espírito Santo que Jesus diz e apresenta aqui que ele tem, nesse versículo, é que ele é consolador. Então, naquele momento de medo que os discípulos ali talvez estivessem passando, né, uma angústia, um medo, uma incerteza, por não saber o que iria acontecer com eles a partir daquele momento, Jesus diz que virá o Consolador. Jesus estaria se ausentando do meio deles, fisicamente falando. Mas eles são acalentados ali pela certeza de que eles não estariam sós, de que teriam ao seu lado a presença do próprio Deus. Ainda que eles não soubessem de que forma isso se daria, né? Propriamente dito, porque eles estavam acostumados com a presença física de Jesus, né? E não era mais disso que Jesus estava falando. Mas Jesus fez questão de trazer essa segurança a eles. Aí ele continua no verso 27, deixe com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Veja, irmãos, quando nós pensamos em paz, muitas coisas vêm à nossa cabeça. Né? Ao ser questionado aí por paz, provavelmente a maioria de nós vai pensar que paz é a ausência de problemas. Pela lógica, nós iríamos para esse caminho, ou seja, uma vida financeira estabilizada, bens materiais para trazer conforto para nós, para as nossas famílias, um casamento perfeito, né? Nota 10, bom relacionamento entre pais e filhos, que mais? Saúde física, mental, né? Tudo isso em dia, saúde, né, perfeita ali. Quem não quer uma saúde em perfeito estado, né? Todos nós queremos, né? E por que não também uma vida saudável de igreja? Tudo isso, quando nós pensamos nessas coisas, são coisas que automaticamente, só de falar, já traz paz para os nossos corações, certo? E vamos estabelecer aqui, irmãos, que não há nada de errado
no fato de essas coisas trazerem paz ao nosso coração. Uma paz humana, uma paz terrena. Isso tudo traz paz, com certeza. Porém, irmãos, quando Jesus fala que ele vai enviar o Espírito Santo Consolador para trazer paz, que é aquele que traz a paz, que ele vai dar a paz, ele diz que ele vai dar uma paz que não é a paz que o mundo dá. Então, tudo isso que nós falamos aqui, nós já descartamos, que não é dessa paz que Deus está falando que ele nos daria. Isso tudo faz parte, irmãos. Pela bondade, pela misericórdia, pela graça do Senhor, ele nos traz paz terrena, paz humana. Nós desfrutaremos disso no decorrer das nossas vidas. Mas Jesus está falando de uma outra paz. É de uma paz que o mundo não conhece, certo? No contexto aqui, Jesus ele está falando sobre o fato de que ele se ausentaria fisicamente da presença deles, certo? E isso talvez fosse um motivo de grande temor deles, o motivo da ausência de paz daqueles homens, dos discípulos, correto? E quando Jesus fala, então, sobre enviar o Espírito Santo, isso se trata do resumo da paz que ele está falando, que ele está prometendo. Porque, como nós bem sabemos, o fruto do Espírito é paz também. Então, a paz que Jesus está oferecendo aqui, irmãos, é justamente a própria presença do Espírito em nós. Ele é a paz, ele não contém paz, ele é paz. O fruto do Espírito ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é isso que diz Gálatas 5, 22? Ele é tudo isso. Então, a promessa é que o Espírito habite em nós, no salvo, e todas essas coisas também habitarão. O Espírito Santo não vai habitar em nós, irmãos, e deixar o fruto, que é a razão da existência dele, para o lado de fora. Então, tudo isso vem no pacote. Ele é isso tudo, não tem como se desfazer disso. E é por causa disso, irmãos, que Paulo fala sobre uma paz que excede todo entendimento. Essa paz que o homem não consegue entender de onde vem, como é possível existir, porque não vem de nós. Nós não temos capacidade de gerar essa fé, de alcançar essa paz, de gerar essa paz. Nós não temos essa possibilidade. Nós não temos essa criatividade. Ainda que todos esses itens que eu citei aqui, que falam de paz humana, ainda que nós tenhamos tudo isso, irmãos, ainda falta o principal em nós. Se nós tivermos isso tudo e não tivermos o Espírito, que é a paz, habitando em nossos corações, nós morreremos. Não é 1, 2, 3 casos que nós ficamos sabendo de milionários que se suicidam. Pessoas que aparentemente tinham tudo isso. Tudo que o dinheiro podia comprar, essas pessoas têm. Em um dado momento da sua vida, por uma falta de paz inexplicável, que não se sabe de onde vem, que o homem olhando de fora fala, essa pessoa não tinha por que fazer isso. Ela faz. Ela faz. O texto continua no verso 28. Vocês ouviram o que eu disse? Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, presta atenção nisso, irmãos. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, para reforçar a paz que eles deveriam ter, Jesus aqui novamente diz que, apesar de ele ter que ir, ele voltará. Então, além de deixar o Espírito, ele deixa uma promessa de que ele voltará, ok? Ele vai voltar. E eu acho que aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam com ele, já caminhando por um bom tempo, junto com ele, vendo, presenciando as grandes maravilhas que ele era capaz de fazer, eu acho que a palavra de Jesus era suficiente para que eles acreditassem que ele voltaria. Ou pelo menos deveria ser, né? E para além disso, esse fato, ele não deveria ser apenas um motivo de paz deles, mas também de alegria. Ele diz que se vocês me amassem, vocês ficariam alegres, não apenas em paz, mas vocês celebrariam o fato de eu estar indo para o Pai. Então, sem dúvidas, irmãos, os discípulos, eles amavam a Cristo, eles amavam a Jesus. Porém, o fato de Jesus
condicionar aqui esse amor ao fato deles terem que se alegrar pelo fato dele estar indo ao Pai, né, dele estar subindo para o Pai, demonstra que o amor deles era um amor limitado, era um sentimento limitado. Era um sentimento que se limitava àquilo que era humano, assim como a paz deles era humana. Então eles estavam baseados nisso. O que Jesus está dizendo é: se vocês me amassem como vocês deveriam me amar, se em espírito vocês entendessem e soubessem daquilo que eu estou falando, vocês estariam não só em paz, mas alegres por eu estar indo ao Pai. É exatamente por isso, irmãos, que Jesus conclui ali o seu raciocínio, dizendo: porque o Pai é maior do que eu. Entenda que talvez isso possa ser um pouco confuso, né, na nossa mente. Como que o Pai é maior, se Jesus é Deus também? E por que é maior, né? O que Jesus quer fazer aqui, irmãos, não é traçar uma diferença aqui entre os poderes. Ele não está falando sobre isso aqui. O que ele está dizendo é que a ida dele ao Pai após a sua morte e ressurreição é o ato que sela finalmente a nossa união com Deus. É a conclusão da obra redentora, de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele suportou na cruz, a sua ressurreição. Então ele sobe aos céus, ele ascende aos céus. E isso tudo é o que sela, o que finaliza. Por isso que o Pai é maior, porque é muito importante que ele vá ao Pai nesse momento. Porque, irmãos, se ele não tivesse ressuscitado e subido aos céus, ele se tornaria um simples personagem histórico. Nós nos lembraríamos de um grande homem que lutou por uma verdade que ele acreditava e morreu. E fez história, marcou o tempo. Como vários outros que tem aí que morreram por verdades que não eram verdades. E que morrem dia após dia por mentiras, né? Mas ele ressuscitou, amém? Ele vive, ele está vivo. É sobre esse Deus que nós cantamos, é sobre esse Deus que nós louvamos. É para ele que nós rendemos a nossa adoração, toda a glória, toda a honra. Por isso, então, irmãos, que o Pai é maior. Porque o ato de ir a Deus, então, concretiza a obra da salvação e nos faz, por fim, um com o Pai. O verso 29, ele vai dizer: isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Jesus tinha uma estratégia, ele sabia que se ficaria tudo muito estranho se só na hora eles ficassem sabendo, ou então, provavelmente no meio do caminho, se eles não tivessem essa palavra dita antes, eles já teriam desistido. Como foi, por exemplo, aqueles discípulos no caminho de Emaús que praticamente tinham desistido, né? Jesus apareceu ali para resgatar aqueles homens, para mostrar para eles: ei, eu estou aqui ainda, por que vocês estão indo embora? Não era para vocês estarem indo embora. Então, se Jesus talvez não tivesse deixado essa esperança ali para eles, talvez eles tivessem se perdido no meio do caminho. Então, a intenção de Jesus dizer a eles sobre algo que ainda não havia acontecido era justamente para aumentar a fé dos seus discípulos, para tornar aquelas coisas um pouco mais palpáveis, um pouco mais possíveis de acontecer, já que eles viam todas as coisas que ele era capaz de fazer. Jesus, ele não está compartilhando aqui um segredo qualquer, algo simples, algo comum do dia a dia. Ele não está aqui falando apenas sobre algo que os discípulos não sabiam. Ele está reafirmando aqui, irmãos, a sua divindade, a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Ele está falando: eu vou ressuscitar. Se já pensou o tamanho da loucura que é você ouvir alguém falando isso? Agora, irmãos, é confortável para nós aqui lermos o texto e falar: como que esses caras não acreditavam? Era Jesus. Mas e se fôssemos nós lá no lugar deles? Mesmo tendo visto tudo aquilo que Jesus estava fazendo, praticando ali, será que nós acreditaríamos que ele ressuscitaria? E mais, que ele subiria ao céu e voltaria? Meu Deus, olha o absurdo que é isso. Humanamente falando, irmãos, talvez nós não teríamos acreditado também. Então, é como se Jesus estivesse dizendo aqui para eles: como vocês ainda não são capazes de entender, de perceber sobre algo que é tão profundo, sobre esse mistério que é tão profundo, eu estou aqui de forma paciente ainda, mostrando, falando para vocês tudo que vai acontecer antes que aconteça.
para que isso tudo sirva como um intérprete para você lá na frente quando acontecer, para que vocês lembrem, olha, ele realmente falou, hein? Ele falou sobre isso, é verdade. É isso que Jesus estava fazendo aqui para eles. Sabe quando alguém te explica alguma coisa, você não entende, aí a pessoa, ironicamente, fala assim, eu vou ter que desenhar para você? Jesus estava desenhando para eles aqui. Quase isso. E ele continua então no verso 30, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Quando Jesus fala aqui, irmãos, que ele não falaria muito ainda a eles, Jesus está querendo chamar a atenção dos discípulos para o que ele estava falando. Era algo sério, era algo importante. Sabe aquela semana que antecede a semana de provas? E o professor, normalmente ele faz o quê? Ele passa uma revisão, certo? Então ele passa aquela semana uma revisão para a prova, e os alunos ali, eles sabem que é a última chance de aprender aquilo. E por conta disso, eles fazem o quê? Prestam mais atenção. Então eles ficam mais, teoricamente, né? Era para prestar, né? Teoricamente. Então, essa chamada, essa ideia de que é a última chance, prestem muita atenção no que eu estou falando, porque vocês não vão ter outra chance. Eu não vou estar aqui para falar novamente. A hora que acontecer, vocês precisam se lembrar disso aqui. Certo? É a mesma coisa. Jesus estava fazendo isso aqui com eles. Certo? Eu não vou falar mais. É a última vez que eu estou falando. Quando a gente ouve isso, isso já gera em nós um alerta. Já acende uma luz de alerta em nós ali. Nós já começamos a prestar mais atenção naquilo que está sendo dito. Certo? Então esse era o sentimento de Jesus. Ele queria despertar esse sentimento naquelas pessoas, um sentimento de urgência com relação àquilo que ele estava falando. E ele vai dizer, porque aí vem o príncipe do mundo. E aqui nós temos uma descrição exata, irmãos, da miséria do homem sem Deus. O homem sem Deus nada mais é do que um súdito de Satanás. Aquele que é o príncipe deste mundo, que governa este mundo. O homem sem Deus é um súdito nas mãos de Satanás. Diante disso, o que Jesus deixa claro aqui? Que existe uma diferença nele. O príncipe deste mundo não tem poder nem domínio sobre ele. E o que ele está querendo dizer? É que essa morte que ele estava prestes a sofrer não tem domínio sobre ele. A ideia de Satanás era eliminar Jesus. Mas, fisicamente ele iria, mas ele viveria eternamente. O príncipe deste mundo não tem domínio, não tem poder sobre mim, é isso que ele fala. Daí então, o que faz com que ele, como homem, entregue-se à ira do Pai, atraia sobre si os nossos pecados, os nossos erros, os nossos delitos, e se submeta à morte física. Mas é uma morte limitada. Então nós finalizamos no versículo 31. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. O que há de mais importante para ser entendido aqui nesse versículo, irmãos, é que foi o Pai quem designou o Filho para ser o Cordeiro da propiciação. Às vezes nós nos lembramos do sacrifício de Jesus com pena. Às vezes nós pensamos em tudo que aconteceu com ele e a gente chega ao ponto de falar, nossa, coitado de Jesus, né? Tadinho, sofreu tanto. Mas preste atenção nisso, irmãos. Jesus, ele não foi alguém que foi encurralado por Satanás e sucumbiu às forças do mal até chegar ao ponto de morrer. Não. Tudo o que aconteceu foi porque o Pai designou. Ele diz, eu faço como o Pai me ordenou. Satanás, ele agia com certeza desejoso pela destruição de Jesus. Com certeza. Só que não existe em momento algum vitória de Satanás. Satanás não venceu, irmãos. Ele perde constantemente e vai continuar perdendo até que se consume o fim de todas as coisas. Uma outra coisa que nós temos costume de pensar, ainda dentro desses padrões, é que, por exemplo, o Satanás, ele governará o inferno. Meus irmãos, Satanás, ele sofrerá no inferno. Sabe quem governa o inferno? Deus.
Ele é rei sobre lá também. Ele governa tudo o que acontece. Então, às vezes a gente cria na nossa mente, né, uma imagem do diabo lá no inferno. Acabou o mundo. A galera foi para o céu, a galera foi para o inferno. Aí a galera que foi para o inferno, o diabo está lá com o tridente, uma capa, um chifre, espetando todo mundo, né, o pessoal queimando lá. Isso não vai acontecer não, irmãos. Ele vai ser o primeiro a ser queimado. E ele vai sofrer eternamente. Então, não existe, nunca existirá, em hipótese alguma, vitória de Satanás. O que existe aqui, no contexto da morte de Jesus, é um Cristo humilde, um Cristo obediente ao Pai, que se oferece como sacrifício, para ser o cordeiro da propiciação. Como diz Isaías 53:7, como um cordeiro é levado ao matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E não porque ele não podia, não porque ele não tinha forças, mas porque ele se colocou diante do Pai em obediência para servir ao Pai. Foi isso que ele fez. É muito difícil, irmãos, nós pensarmos e estarmos ali na pele dos discípulos. Nós conseguimos encontrar motivos para sentir paz diante da situação que eles estavam vivendo. Porque como que nós podemos ter nos nossos corações paz, estando diante daquele que é o único salvador das nossas vidas, é a única chance de nós sermos salvos, sem ele não tem outra possibilidade, não tem como mais nós sermos salvos, e ele está dizendo que ele vai para junto do Pai, que ele vai morrer. Como que nós podemos encontrar a paz verdadeira diante desse cenário? Talvez a gente possa até entender que os nossos problemas, eles são até maiores do que os dos discípulos, né? Nós podemos pensar, mas pelo menos eles tinham Jesus ali, fisicamente, perto deles, né? Isso daí deveria servir como algo a mais para eles, né? Nós ficamos pensando aqui, para nós é diferente, nós não temos ele aqui, mas irmãos, diante do texto que nós acabamos de ler aqui, e entender, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira delas é que nós não estamos sozinhos. A promessa de Jesus para nós é: o Pai enviará o Espírito Santo em meu nome. E diante disso, nós entendemos que da mesma maneira que aqueles discípulos tinham a presença de Jesus em suas vidas, nós também a temos hoje. Você pode até... É tentador pensar isso, né? Não, mas é diferente. É tentador, mas irmãos, eu te digo que não é e não deve ser diferente. Saia daqui entendendo uma coisa hoje. Se você está aqui, disposto a ouvir a mensagem do Evangelho, disposto a se colocar diante do Senhor como filho, como servo, não foi pelo seu contato com o Deus homem, foi pelo seu contato com o Deus Espírito. Foi através do Espírito Santo de Deus que você foi transformado, que você foi regenerado, que você está aqui hoje. Não foi pela pessoa física de Jesus, o carpinteiro, não foi. Foi pelo Deus Espírito. Sem essa ação regeneradora do Espírito Santo em nossas vidas, nós jamais seríamos capazes de reconhecer os nossos pecados. Nós jamais seremos capazes de nos arrepender dos nossos delitos. Nós não receberíamos o próprio Espírito Santo de Deus para morar em nós. Nós só conseguimos isso porque ele nos transformou através da sua palavra. Portanto, se você está aqui hoje, é porque o próprio Deus esteve ao seu lado até este momento e te conduziu durante todos os seus caminhos para que você chegasse até aqui. Uma outra coisa que nós podemos ter certeza é que existe uma paz que foi reservada a nós. Essa é a outra promessa que Jesus faz. Deixo com vocês a paz. E essa, irmãos, é uma consequência lógica pelo fato do Espírito Santo já ter sido enviado a nós. Como nós vimos, ele é a paz. Portanto, se ele habita em nós habita a paz também. Mas por que então que tantas vezes nós não temos vivido e desfrutado dessa paz? O que acontece? Isso acontece, irmãos, pelo simples fato de nós estarmos buscando paz nas fontes erradas.
Nós estamos buscando aquela paz humana. Para refletir por alguns instantes aí no seu lugar. Hoje, olhe para a sua vida. Quais são os motivos, quais são as circunstâncias que tiram a sua paz hoje? São as contas que você tem para pagar? Será a sua falta de saúde? Será a crise do seu casamento? Serão os seus filhos, seus pais? As dúvidas em relação à sexualidade? As dúvidas em relação ao futuro, o trabalho, os estudos, enfim. O que tem tirado a tua paz? Entenda. Eu não estou aqui, irmãos, para desmerecer a sua dor. Para dizer que o motivo pelo qual você não sente paz é algo pequeno, que não é nada. Cada um sabe da sua dor. Cada um sabe, conhece os seus limites. E todas essas coisas que eu citei são coisas que de fato tiram a nossa paz. Nós não somos defeituosos por isso. Essas coisas tiram a nossa paz, de fato. Mas o que está em questão aqui, irmãos, é que Jesus não nos prometeu dar essa paz terrena. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque isso aqui já foi vencido. Porque o príncipe deste mundo não tem poder sobre ele. Ele já venceu por nós. O que está em questão aqui, então, é que a partir do momento em que nós encontramos a paz de Cristo, nós entendemos que até mesmo sobre a dor, até mesmo sobre a aflição, no vale da sombra da morte, Deus está cuidando de nós. Deus é soberano sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre repito ela, quando eu penso nessas questões, que, se eu não me engano, foi o John Piper que disse que o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Ele não vai para lugar algum se Deus não permitir. Sabe quando um cachorro está amarrado, ele tem uma coleira grande, e ele pode correr, circular por um certo espaço? Esse é o diabo. Ele está nesse lugar. Ele tem uma área de atuação que, se nós cruzarmos, ele vai nos pegar, ele vai nos atingir. Mas ele está sendo segurado pelas mãos de Deus. E ele não pode fazer absolutamente nada, irmãos, sem que Deus permita. E todas as vezes que eu falo sobre isso, a Roberta deve até saber, já que eu vou falar sobre Jó. Todas as vezes que eu penso no sofrimento, que eu penso na dor, que eu penso na falta de paz, não tem como eu não pensar em Jó. Porque, irmãos, quando eu penso em Jó, e eu estou falando de mim, tá? Quando eu penso em Jó, os meus problemas somem. Os meus problemas desaparecem. A minha dúvida, a minha falta de paz, deixa de existir. Como pode alguém considerado pelo próprio Deus, um homem como nenhum outro sobre a face da terra, íntegro, o próprio Deus disse isso sobre Jó. Não existe ninguém como ele aqui na face da terra. Como pode alguém como essa pessoa experimentar das maiores desgraças que um homem pode passar em sua vida? E mesmo assim, permanecer fiel a Deus. Eu falei um pouco sobre isso hoje de manhã na igreja. Que nós, nos últimos 2 domingos, nós aproveitamos para falar sobre o Setembro Amarelo, falando sobre suicídio. E hoje eu falei um pouco sobre a história de Jó. E como ele desejou a morte, como ele desejou não ter nascido, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas em momento algum ele questionou os planos de Deus, irmãos. Em momento algum ele amaldiçoou a Deus. Ele desejou não estar vivo. Mas ele sabia, ele tinha uma certeza em seu coração, que Deus não havia o abandonado. Irmãos, nós, por menos da metade daquilo que já sofreu, nós já teríamos cometido grandes barbaridades. Você pai, você mãe, imagine só você chegando na sua casa e recebendo a notícia, sem mais nem menos, que todos os seus filhos morreram de uma só vez. Foi isso que aconteceu com Jó.
Não só isso, tá? Só isso aí já seria o suficiente para muita coisa acontecer. Eu não sou pai, mas eu tendo a crer que isso seria o suficiente para uma decisão muito errada da minha parte. Que nós não temos... Por falha nossa, tá, irmãos? Porque Jó não era super-herói não, tá? Jó era um homem como nós somos. Ele sofreu das mesmas coisas, ele até maiores do que nós, mas ele era feito da mesma coisa que nós somos feitos, tá? A diferença dele, muitas das vezes para nós, é que ele era extremamente fiel a Deus. Ele não duvidava dos planos de Deus. Ele tinha certeza que Deus estava no controle, inclusive da morte dos filhos dele, da perda de todos os seus bens, das doenças que estavam acometendo ele, da situação que fazia com que todas as pessoas que ele amava se afastassem dele. Deus estava cuidando e Jó tinha essa certeza. A terceira e última aplicação que eu gostaria de fazer com os irmãos é que a maior paz que nós podemos ter é a certeza de que Cristo voltará. É o que ele disse aqui. Eu vou, mas eu volto. Pode parecer, irmãos, que ainda está tão distante, né? Porque a gente fala, eu estou há tanto tempo na igreja, desde que eu entrei na igreja estão falando que Jesus vai voltar, mas não está rolando. Não aconteceu, não, parece que tem muita coisa para piorar ainda, né? Mas, irmãos, é porque a gente tende a pensar na volta de Jesus só na volta literal mesmo, né? De Jesus vindo nos ares, buscando o seu povo. Mas, irmãos, se nós não estivermos aqui mais amanhã, Jesus voltou para nós. Nós não temos controle sobre o tempo, nós não temos controle sobre as nossas vidas. Quem sabe o dia e a hora é Deus, nós não. Nós não temos esse controle em nossas mãos. Então ele pode voltar para nós amanhã. Estamos preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus? Eu acho engraçado que tem... sempre que se fala sobre isso, né, principalmente os jovens, né, pastor? Não, eu quero casar ainda. Não, eu quero me formar ainda na faculdade. Irmãos, eu te garanto que estar com Cristo é melhor que isso tudo. Mas eu também te garanto que não estar com Ele é pior do que todas as dores que nós já sentimos em nossas vidas. Sabe tudo isso que Jó passou? O inferno é pior. Sabe o pior momento da sua vida? O inferno é pior. Mas a esperança que nós temos é que sabe o melhor momento da sua vida? Talvez o seu casamento, o nascimento dos seus filhos, não se compara com a alegria do céu. Não se compara com o prazer de estar na presença do Senhor. Nós podemos ter certeza de que Cristo voltará. Essa é a promessa que Ele faz. Essa é a grande razão pela qual nós devemos buscar ter paz. Cristo voltará. E toda a angústia que nós temos aqui cessará. Não existirá mais. Nós cantamos aqui, é um lugar onde não haverá choro, não haverá dor. É um lugar onde juntos viveremos em alegria, na presença do nosso Deus. A paz que Cristo quer dar ao seu povo é a paz da certeza da salvação, como o nosso irmão bem disse aqui no início. É essa a paz que Ele tem para nos dar. É essa paz que nós alcançamos nele, a paz da certeza de que em breve Ele virá buscar os seus para morar com Ele na glória, eternamente. Irmãos, eu não sei a sua realidade, eu não sei como você chegou, eu não sei as dificuldades que você está passando na sua vida, mas eu sei que não há paz longe de Cristo. Simplesmente não há. Existe uma paz passageira, enganadora, que hoje você pode estar desfrutando dela, mas amanhã qualquer coisa que aconteça pode tirar essa sua paz. Sabe quando você teve um dia ótimo e no final do dia você recebe uma notícia mais ou menos e já acabou com o restante do seu dia? Você fala assim, poxa, meu dia foi tão bom, agora isso aqui acabou com o meu dia. Essa paz, ela existe. A gente pode desfrutar dela nas coisas simples do dia a dia. E nós devemos desfrutar delas. Mas tenha certeza que a paz que está em Cristo é uma paz eterna e verdadeira. Essa é a paz que nós precisamos buscar. Aliás, nós precisamos
encontrar, irmãos, a verdadeira paz ao nos lembrarmos que um dia alguém morreu numa cruz por nós, sem que nós merecêssemos. Era para ser nós, irmãos. O lugar daquela cruz era nosso, mas ele morreu no nosso lugar. Ele nos traz essa esperança. Cristo atraiu sobre si toda a dor, toda a angústia, todo o medo, tudo que há de pior neste mundo, para que um dia nós tivéssemos a possibilidade de desfrutar da verdadeira paz. E nessa comemoração de 22 anos desse ministério, no ano em que vocês intitularam como o ano da fé, que vocês jamais percam fé naquele que é o único capaz de fazer com que vocês vivam e desfrutem da verdadeira paz. Não percam isso de vista, irmãos. 22 anos se passaram, podem vir mais 22, ou pode ser que amanhã nós estejamos no céu, desfrutando dessa paz na sua totalidade. E que glória que isso será para nós. Amém?